Boa noite, pessoal. Estão conseguindo me escutar? Boa noite, Núbia. Eu tô te ouvindo. Ai, que bom. Obrigada, Braulio. É porque para mim apareceu uma mensagem falando que meu áudio estava sem som. Joia. Tudo bem? Bem-vindos, então, ao nosso projeto que está nascendo hoje, Minutos de Satsang. Estou muito feliz. Esse projeto ele foi intuído para que a gente pudesse ter um momento para a gente conversar sobre espiritualidade. Satsang significa encontro com a verdade. Então, para que a gente consiga fazer esse encontro, a gente sempre vai fazer esses encontros aqui virtual, sempre antes buscando elevar a nossa energia, elevar a nossa frequência, para que todo mundo esteja na mesma vibração, na vibração do amor, para que dessa forma a gente consiga acessar a verdade dentro da gente, né? Porque ela está disponível para todos nós. Então, só para esclarecer aqui, a gente está fazendo o primeiro encontro, eu recebi várias dúvidas lá, o pessoal sem saber como é que fazia para poder participar, como é que ia funcionar nesses encontros. Basicamente, vai ser o seguinte, vai acontecer sempre aqui no Telegram, vou enviar o link lá no nosso grupo Minutos Satsang no Telegram. As reuniões, elas são gravadas, porque depois eu vou postá-las no YouTube, né, para facilitar depois para as pessoas que perderem, mas para quem está aqui fica mais fácil a nossa interação, porque se vocês enviarem dúvidas e tudo mais, fica mais fácil de responder. Porque esse satsang ele foi intuído com esse propósito, para que a gente pudesse ter um momento onde a gente pudesse interagir mais, né? Tirar as dúvidas, falarmos sobre espiritualidade de uma forma mais próxima. Boa noite, Orion. Muito bom tê-lo aqui. Bem-vindos. Tem um pessoal no grupo mandando mensagem lá perguntando se é pelo Telegram. Se alguém puder só dar um suporte lá para mim, por favor. Só dizer que ó, o link foi enviado, que é para clicar no link do Zoom, tá? E se tiver entrando alguém aí que não sabe quem eu sou, o que é o Minutos da Consciência, o que é esse projeto que está nascendo aí, pode me chamar ou mandar aqui no áudio, tá? Ou mandar aqui no bate-papo, tá? E a gente vai interagindo junto. Esse Minuto de Satsang foi pensado exatamente para isso, tá? Porque lá nos stories, lá no feed, por mais que tenha o grupo também, Minutos de Bate-Papo, eu percebi pelas experiências das pessoas que têm acompanhado o trabalho, um desenvolvimento dentro do autoconhecimento que eu gosto de chamar que são verdadeiros saltos quânticos, né? A galera está desenvolvendo muito rápido, vocês estão conseguindo cada vez mais rápido acessar coisas dentro de vocês que eu levei muito tempo, né? E uma coisa interessante que os mestres sempre falam é aqueles que vão se desenvolvendo mais na frente, digamos assim, eles vão abrindo caminho para quem está chegando depois, né? E um grande exemplo que a gente tem dessa grande transformação que foi possível para todos nós dentro da espiritualidade foi a chegada, a vinda do nosso Mestre Jesus Cristo. Porque depois que ele veio, que ele ascensionou, que ele conseguiu alcançar a autorrealização, ele abriu a porta, abriu um portal onde, a partir de então, todas as consciências que quisessem também alcançar a autorrealização pudessem acessar o nível crístico de desenvolvimento. Então, aquela frase lá, famosíssima, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ela se refere a duas coisas muito importantes dentro do processo de espiritualidade. Ela significa que o eu sou é o caminho, a verdade e a vida, e significa também que o Cristo, que é a consciência que estava presente quando Jesus ascensionou, passou a ser também, né, o portal que nos permite alcançar esse nível de desenvolvimento, tá? Pessoal que está chegando aí, podem ficar à vontade para mandar as dúvidas aqui, à medida que eu for falando aqui no chat, tá? Ou se vocês não tiverem vergonha, só levanta a mãozinha aí para mim, tem aqui embaixo a opção de levantar a mão,
Só para eu ver quem é e aí para eu poder abrir espaço para a gente falar, tá? Então vamos lá, vamos dar início oficialmente aqui ao nosso satsang. Estou muito feliz com esse projeto, porque eu gosto muito desses momentos de troca, de encontro com você, senti-lo, sentir o campo que é formado com a presença de outras pessoas. Não sei se vocês estão conseguindo sentir, né? Eu invoquei a presença dos mestres ascensos também, dos 7 raios, justamente para que a gente pudesse fazer esse encontro na frequência daquilo que importa mesmo, né? Da luz dentro das leis divinas, conforme a vontade do Pai Maior, né? Então, eu quero convidá-los para a gente poder entrar também nessa frequência, para a gente fazer juntos a frequência do amor e a gente dar início ao satsang em si, tá? Se tiver alguém que está aí pela primeira vez, não sabe do que eu estou falando, pode ir perguntando, pode ficar absolutamente à vontade, que é para isso que o satsang foi criado, tá? Eu quero te convidar agora para retificar a sua coluna, para a gente fazer uma frequência do amor juntos aqui. Apoie o seu corpo, feche os seus olhos, sem apertar as pálpebras, relaxa a sua face. Se for possível para você, os comandos eles ganham mais potência quando realizados em voz alta, mas se o ambiente que você está agora não for possível, não tem problema nenhum, tá? Mantenha os olhos fechados, atenção na sua respiração. Vai respirando fundo, respiração lenta, longa e profunda. Solta o ar devagar, relaxando o seu corpo. Inspira fundo, solta o ar devagar. Vai observando a sua respiração. Observando o ar que entra, o ar que sai. Permita-se todos os sons neste momento, o som da minha voz, os sons no ambiente que você está, os sons dentro de você, tudo isso está acontecendo aqui agora e é maravilhoso. Deixa acontecer, mas mantenha o foco na sua respiração. Se vierem pensamentos aleatórios, apenas diga mentalmente: eu cancelo a interferência mental e volto o foco para a respiração. Percebe como você vai se acalmando, se tranquilizando. Eu quero te convidar agora para levar as suas mãos no peito, no meio do peito, buscando sentir o seu batimento cardíaco. Essa é a sua intenção agora. Inclusive, mentalmente, você pode dizer: eu intenciono de sentir o meu batimento cardíaco. E enquanto você leva a sua atenção, observa se está mais fácil, se está mais difícil de sentir o seu batimento. E se o seu batimento está mais acelerado, se ele está mais lento, mais forte, mais fraco. Apenas observe. Não se conecte aos julgamentos que a sua mente já deve estar trazendo. Cancele e apenas observe como o seu coração está. E se você já conseguiu sentir o seu batimento cardíaco, apenas observe os efeitos dos próximos comandos. E se você ainda não sentiu, observe o que vai acontecer agora com o próximo comando. E quem puder, já comanda em voz alta. Deus, peço que me envie energia divina agora. E observa como seu coração reage. E agora você vai comandar. Eu comando meu espírito que suba o coração.
Mantém sempre a observação no seu corpo, no seu coração. E agora a gente vai produzir energia divina. O próximo comando você vai finalizar com o seu nome. Amor, 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 seu nome. Para a gente produzir bastante energia, nós vamos fazer isso 9 vezes. Segunda, amor, 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 seu nome. Terceira. Quarta, e observa como seu coração vai reagindo. Quinta vez. Sexta, amor, 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 seu nome. Sétima, e observa se suas mãos já começam a esquentar, se o seu corpo também começou a esquentar. Oitava. E nona vez. Mantenha a atenção no seu coração e agora a gente vai deslocar essa energia no nosso corpo. Eu comando a minha energia espiritual de se mover nos 6 sentidos. Do alto para o baixo, do leste para o oeste, do sul para o norte. Eu comando a minha alma que fique no corpo. Já aproveita e comanda o seu coração de produzir energia para todo o seu universo interior. Aproveita esse momento e já invoca a presença dos mestres que você tem mais intimidade, pedindo para que eles te auxiliem na compreensão da verdade. Peça para que Deus abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente compreenda a sua sabedoria dentro de nós. Respira fundo, solta o ar devagar. E no seu tempo, abra os olhos. Muito bem. Agora que nós estamos na frequência do amor, todo mundo. Agora que a gente produziu energia, a gente está agora todo mundo conectadinho para poder entrarmos aí na frequência do amor e acessarmos a verdade dentro da gente. A gente está vivendo um momento onde a gente, eu não sei se vocês estão percebendo, a gente está tendo ali alguns aumentos dos impulsos solares no nosso planeta, né? A gente está recebendo alguns flashes solares aí, que o Sol, ele emite fótons de luz que afetam o campo eletromagnético do nosso planeta. Eu não sei o quanto vocês sabem sobre ressonância, vibração, qualquer dúvida pode me mandar aqui, eu vou explicando. Mas basicamente é o seguinte, o planeta ele tem uma vibração e a gente que está dentro deste planeta, a gente tem que ter uma vibração que seja similar ao do planeta. Porque se a gente está numa vibração similar, a gente entra em ressonância, nós nos tornamos compatíveis com a vibração desse planeta. Só que o planeta ele também é uma consciência, e essa consciência também está evoluindo. E essa consciência que está evoluindo, se ela está evoluindo, significa que a sua frequência vibracional também está subindo. O que significa que a gente aqui dentro tem que acompanhar o processo. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar que a gente está entrando aí na nova era, que o planeta está entrando na frequência da 5ª dimensão. Todo esse processo acontecendo significa que tem uma mudança que está de fato acontecendo. E isso já está escrito nas literaturas sagradas como um todo. Se você já tiver tido a oportunidade de ler
né? Se você já teve a oportunidade de ler Apocalipse, você sabe do que eu estou falando. A gente já está vivendo todo aquele processo, né? Apocalipse significa revelação. Estamos em momentos de grandes revelações, né? As verdades, elas estão saindo. E quando a gente ouve essas coisas espirituais, a gente precisa se atentar a uma coisa muito importante. Tudo isso precisa ser entendido dentro, precisa ser trazido para dentro de mim, para que eu consiga compreender o que está acontecendo fora. O que significa que as revelações, elas têm que acontecer dentro de mim, para que eu compreenda as revelações que vão acontecer fora. E esse processo traz para a gente o seguinte entendimento. A frequência do planeta está subindo e a gente está recebendo, né, uma injeção de energia aí no campo eletromagnético do planeta, que é conhecido também como ressonância Schumann. E essa elevação de frequência dos últimos dias, que inclusive da noite de ontem para hoje, de hoje para amanhã, terão também uns pulsos maiores, isso leva a gente a sentir muito cansaço, um desânimo muito grande, aquele cansaço que você não sabe o que está acontecendo. Às vezes até você está se alimentando muito bem, você está conseguindo fazer uma atividade física, mas mesmo assim você sente que seu corpo está ficando cansado. Você perde o raciocínio com facilidade, perde o foco, perde a atenção, começa a ter muita dor de cabeça, começa a ter dores musculares. Se você observa que vinha tudo bem, tá tudo bem comigo, e de repente eu comecei a ter essas coisas, é porque já são reflexos desses acontecimentos, dessa elevação de vibração. O que significa que a gente precisa elevar a nossa frequência também. Vocês, por exemplo, acabaram de fazer a frequência do amor. Vocês conseguiram perceber como vocês estavam antes, durante e após a frequência do amor? Consegue? Diz aí no chat para mim, vocês conseguem perceber, a André já está fazendo assim, ó, que quando você faz a frequência do amor, você sente o seu coração batendo com mais força, ou mais presente. A gente começa a sentir as mãos aquecendo, a gente sente o corpo aquecendo, uma sensação de bem-estar muito grande, porque tudo isso são sinais da produção de energia e são sinais também da frequência que eu acessei. Quanto maior a frequência, maior o estado de paz, de tranquilidade. Então, se eu estou sentindo todas essas dificuldades que eu citei, né, como, por exemplo, o aumento da frequência da ressonância Schumann, a Andréia falando, ó, fez a frequência do amor, a dor de cabeça sumiu. Porque a gente sobe a frequência, gente, energia. É tudo que a gente precisa entender para a gente conseguir se desenvolver dentro da espiritualidade. A gente está numa realidade de dualidade, certo? Ou seja, a gente sabe que a gente vive num mundo onde tem o certo, tem o errado, tem o preto e tem o branco. Só que, ao mesmo tempo, todos os mestres, todas as leituras espirituais nos dizem que Deus é um só, que o caminho é o caminho do meio, que o que a gente precisa fazer é acessar a unidade. Então, vocês já conseguiram parar para perceber a confusão dessa história? Eu estou no mundo de dualidade, mas eu preciso acessar a unidade? O que é essa unidade? Aonde está essa unidade? Isso é uma coisa que a gente tem que perceber. E dentro da gente, essa dualidade, ela também existe. Porque quando a gente está meditando, vocês devem ter percebido que eu falei no início, por mais que venham pensamentos, cancela os pensamentos e foca a sua atenção. Ou seja, existe alguém que está trazendo esses pensamentos dentro de mim e existe um outro alguém que está observando esses pensamentos. Tem uma dualidade presente dentro de mim. Certo? E o que é alcançar a autorrealização? O que é um mestre que se iluminou? É um mestre que se tornou mestre de si mesmo. Ele alcançou a unidade dentro de si. Não existe mais dentro dele duas vozes. Não existe mais um observador e um outro que fica interferindo. E olha que a coisa vai ficar mais interessante agora. Ao mesmo tempo, a gente sabe ou lembra só quando tem alguém morrendo, ou quando a gente está perto da morte, que existe uma alma. E que nós somos essa alma, esse espírito, essa energia, o nome que você está mais acostumado. A gente sabe que é isso,
Mas no dia a dia a gente esquece disso. Só que isso que nós somos de verdade precisou criar um corpo nessa realidade para que o desenvolvimento acontecesse. E quem se desenvolve? Essa é a grande questão. Esse ser que criou um corpo para essa realidade já é um fractal de Deus. Ou também podemos dizer que a alma, o ser que nós verdadeiramente somos, nada mais é do que Deus individualizado nesta forma. Ou seja, faz sentido a gente dizer que Deus precisa evoluir? Faz sentido a gente pensar que Deus precisa estudar para desenvolver sabedoria, para ter entendimento? Não, né? Porque Deus já é a própria sabedoria. Portanto, isso que verdadeiramente somos, também já é isso, porque isso é Ele. Só que Ele se manifesta em diferentes níveis de consciência. E quando o nível de consciência caiu, a gente precisou vir para uma realidade de separação ilusória para que a gente pudesse recuperar a memória, lembrar quem verdadeiramente somos. Então, nesse jogo de luz e sombras, existe algo que está criando sombra. Quem cria essa sombra é o corpo. O corpo tem uma consciência. É como se você, por exemplo, você acorda de manhã, você faz as suas atividades e você precisa se deslocar para o seu trabalho. O deslocamento até o seu trabalho, ele precisa de um veículo aí. Tudo bem que a gente pode ir a pé, mas para vocês entenderem o que eu estou falando, eu preciso de um carro, ou de um ônibus, ou de um táxi, eu preciso de um veículo. No momento que eu entro nesse veículo, esse veículo, ele tem uma consciência, que também é energia. Só que esse veículo, a gente ou alguém está controlando ele por nós, certo? O corpo também é um veículo que a alma utiliza para se deslocar nessa realidade. A diferença é que o corpo ele tem uma inteligência, que é conhecida como ego. É por isso que o ego, a gente fala dentro da espiritualidade, que ele é uma consciência tão limitada. Por isso que a gente fala tanto que o ego é aquele que só se refere, ele só tem entendimento sobre si mesmo. Ele só tem entendimento dentro do que se refere à realidade material. Porque é só o que ele conhece. É aqui que ele nasceu, é aqui que ele vive. Diferente da alma que acessa o todo e precisa se manifestar nessa realidade. O ego, ele só entende disso aqui. Só que o ego, justamente por não estar conectado à unidade, ele não consegue entender os intuitos, as intuições que a alma traz. E toda consciência quer existir. Então, ele também quer existir, ele não quer morrer. Então, ele vai tentar o tempo todo dirigir esse veículo para que ele faça as coisas conforme o que o ego acredita que seja certo, conforme o que o ego acredita que seja real. E características do ego que a gente precisa entender. O ego, ele só sabe perceber a si mesmo. Se você está lá no seu trabalho e tem alguém que em um belo dia não te deu bom dia, o ego vai achar que esse alguém está com alguma coisa contra você, ou que você fez alguma coisa de errado para aquela pessoa não te dar um bom dia. Enquanto a alma, ela vai olhar a situação, ela já vai ter entendimento. Olha, essa pessoa hoje não está num bom dia. Ela hoje que está precisando que eu chegue, converse com ela. Ela não vai pensar que é no pessoal, ela tem o entendimento do todo. O ego só vê a si mesmo. Uma outra característica do ego é a dificuldade que ele tem de se conectar com o momento presente. Porque no presente, no aqui, dentro do corpo, no agora, temporalmente falando, ele não está presente. Ele não está tão ativo. Porque aqui e agora, quem se manifesta é a nossa essência, é a alma. Então, ele sempre, se vocês perceberem, se a gente parar para observar os nossos pensamentos, a gente vai perceber
que o tempo inteiro os pensamentos que vêm na nossa cabeça estão jogando a gente ou para o passado ou para o futuro. Porque é aonde o ego acha que tem domínio. Porque no passado, eu consigo pensar em tudo que eu já vivi. No futuro, eu consigo projetar tudo que eu vou fazer. E no presente, eu simplesmente sou. Ser e estar são coisas diferentes. E o ego, ele sempre vai estar também agindo no modo de comparação. Ou ele está te superiorizando, ou ele está te inferiorizando, ou ele está achando que o desenvolvimento do outro é tão grande que eu nunca vou chegar lá. Olha lá, fulano, tanto que tem a visão desperta. Será que algum dia eu vou chegar nesse nível? Enquanto a alma, quando a gente está em meditação, ela é o observador. É ela que está ali presente, observando os fenômenos acontecendo aqui dentro. Então, ela observa a ansiedade aparecendo, ela observa os pensamentos acontecendo, ela observa todo esse movimento. E uma escolha, ela precisa ser feita. No momento em que o nosso despertar de consciência ele começa a acontecer, a gente começa a expandir a nossa percepção em relação às coisas. Geralmente, o despertar de consciência ele vem acompanhado, não sei como é que foi o de vocês, mas geralmente ele vem acompanhado de perguntas como: será que a vida é só isso aqui mesmo? Será que é só crescer, estudar, trabalhar, ficar velho e morrer? O que será que tem depois da morte? Será que existe Deus mesmo? E os extraterrestres? Será que existe? Será que você começa a fazer perguntas que vão para além da percepção do eu tenho que fazer e ser o que esperam de mim? Entende? E essa percepção que se amplia já é mais uma perninha da alma, mais um pedacinho dela que já está ficando mais presente administrando esse veículo. E a expansão de consciência, ela é esse processo. A expansão de consciência, ela acontece à medida que a gente vai permitindo que quem nós verdadeiramente somos vá administrando mais o veículo. Porque a alma, ela é a nossa consciência superior. Superior a quem? Superior a esse plano. Superior a essa consciência. Superior no sentido de estar com uma percepção mais ampla. Superior por já estar em unidade. Superior por já estar na frequência do amor incondicional, da energia de Deus. Então, esse é o processo. Se a gente for pegar a história de todos os mestres que passaram nessa realidade, todos eles falaram a mesma coisa. Que quando você alcança a iluminação, você vive um estado permanente de beatitude, de paz, de tranquilidade, de benevolência. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu atingi o padrão vibracional, a frequência, onde tudo é o que Deus exatamente criou para todos nós. Daquilo que eu verdadeiramente sou. De quando a unidade está presente. Vocês já pararam para se perguntar por que a gente sofre tanto no dia a dia? Porque além do nosso ego estar o tempo inteiro jogando a gente para o passado, para o futuro, ele está o tempo todo apontando coisas que a gente perdeu ou que a gente ainda tem que conquistar. E aí, se eu perdi um relacionamento, se eu perdi um amigo, se eu perdi um emprego, a emoção que foi gerada a partir disso, o que eu gero? Apego. A gente não vê simplesmente como a fluidez de eventos que vêm e vão. A gente se apega àquilo. Eu perdi aquele emprego. Poxa, tinha 10 anos que eu estava lá dentro. Me mandaram embora sem nenhuma explicação. Eu perdi aquele relacionamento. Eu gostava tanto daquela pessoa. E agora, o que vai ser de mim? Ou então lá no futuro, né? Nossa, meu carro já está ficando velho, eu preciso de um novo. E agora, o que eu vou fazer?
E olha que interessante, a gente pergunta, e agora o que que eu vou fazer no agora? Mas eu estou com a minha energia toda projetada no futuro. Eu crio de novo dualidade. Se a gente criar o hábito diariamente de simplesmente observar os eventos acontecendo dentro da gente, a gente vai se permitir aprender muito. E a gente vai ver o tanto que é louco os fenômenos acontecendo dentro da gente o tempo inteiro. O tempo inteiro tem algum pensamento dentro da gente que tira a gente do momento presente, que coloca a gente pré-ocupado com alguma coisa, que coloca a gente na lembrança de algo, na expectativa de algo, menos simplesmente se sentindo bem. E por que que a meditação é uma coisa tão gostosa? Por mais que no início ela seja desafiadora para muitas pessoas, né? Porque é um momento onde você para ficar presente e observar as coisas que acontecem dentro de você, né? Que algumas pessoas falam assim, eu não gosto de meditar, eu não consigo. É muito pensamento. Porque, claro, quando eu estou ocupada com coisas externas, eu não dou atenção para o que já está acontecendo dentro de mim. E se eu silencio, eu me torno consciente de todas essas vozes aqui dentro. E aí eu não sei lidar com esse falatório, eu preciso mudar a minha atenção, porque mudando a minha atenção, eu não preciso ficar tão preocupado com tudo isso que está vindo. As dores do passado, as expectativas do futuro, as minhas preocupações. Então, deixa eu focar em alguma coisa aqui. Só que aí, esse focar em alguma coisa é sempre algo fora de você. E toda vez que a gente foca em algo fora da gente, a gente perde energia. O dar atenção também pode ser traduzido como dar energia. Porque o fato de eu estar olhando para alguma coisa, eu estou nutrindo aquilo com a minha energia. Vocês já ouviram falar do experimento da dupla fenda? Senão eu sugiro vocês darem uma olhadinha nisso, jogar lá no YouTube e ver o experimento da dupla fenda. Onde eles observaram nada mais, nada menos que existe um evento acontecendo o tempo inteiro, mas que quando eu coloco um observador, aquele observador interfere no evento, muda o acontecimento. Por quê? Você tem energia sendo jogada ali. E o que é essa energia sendo jogada? Conscientemente ou não, eu estou projetando intenções. Estou lá dirigindo do meu trabalho para casa. Se eu não estou consciente do que eu estou fazendo, quantos pensamentos eu tive nesse trajeto? Foram a maior parte bons ou ruins? Foram a maior parte individualistas ou de unidade? Qual a frequência que eu emanei esse tempo inteiro? Quem dirigiu o meu carro enquanto eu estava viajando nessas linhas de tempo, de passado e futuro? É por isso que a gente fala tanto dentro da espiritualidade que a saída, o caminho da libertação, ele é para dentro. Porque essa energia que a gente emana para fora, ela tem que vir para dentro. Porque se eu estou projetando essa energia dentro de mim, eu consigo ver o que está acontecendo aqui dentro. E aí eu consigo curar o que precisa ser curado. Eu consigo enxergar aquilo que eu venho ignorando. E por que também é tão difícil? Porque a gente espera olhar para dentro e ver somente flores, mas esquece de quantos foram os anos que a gente veio nutrindo apenas espinhos. A falta de consciência em si mesmo é o maior dos problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Se a gente observar, a gente fica muito mais apontando dedos do que observando o que pode ser feito internamente para modificar, para melhor a minha experiência dentro e, portanto, fora. Se eu chego atrasado no meu trabalho, a culpa não é porque eu não acordei mais cedo e não conferi o trânsito.
A culpa é das pessoas que estão lá, lentas demais para dirigir. Se meu trabalho não deu um resultado legal, não foi porque eu não me dediquei o suficiente. Ou não foi porque eu também não tentei de uma forma diferente, não, sabe? Não fui pesquisar. Foi porque não me valorizam como profissional. Para que eu vou me dedicar mais? Meu relacionamento não está indo bem, mas é porque, olha lá, ele, ela, não está me dando o que eu preciso. Para que eu também vou fazer minha parte? Enquanto que a alma, gente, ela age justamente o oposto. Ela tem consciência de que aquilo que ela é, em alinhamento com o propósito divino, vai ser projetado. E ao ser projetado, vai ser bom para si mesmo e para todos, porque ela é unidade. E lá em Gênesis a gente vê isso. Deus criou isso, criou aquilo e viu que era bom. Ou seja, ele viu que era bom para todos. Será que a gente age assim também? Será que quando a gente está sentado ali de frente para a nossa comida, morrendo de fome, a gente agradece pelo nosso prato de comida e pede para que todos tenham alimento em sua mesa? Porque se é bom para você ter alimento na sua mesa, é bom para todo mundo também. Se é bom para você ter uma caminha quentinha para dormir no frio, é bom para todo mundo também. Esse processo de se conectar com si mesmo, ele é simples. Ele só não é fácil. Porque ele requer que você despenda uma energia muito grande em direção ao próprio propósito. Todos nós, em algum momento, já nos perguntamos, mas o que eu vim fazer nessa realidade? Qual que é o meu propósito aqui? E a gente entende propósito como sendo uma atividade, um algo que precisa ser feito para os outros, né? Eu vim com o dom da cura, então eu tenho que curar todo mundo. Mas o verdadeiro propósito é curar a si mesmo, é libertar a si mesmo. Você daria uma tarefa, você pegaria uma criança de 5 anos que ainda está aprendendo que existem números, que eles juntos podem ser somados, subtraídos e daria uma equação para ela resolver? Não faríamos isso, não tem lógica, né? E como a gente pode esperar que Deus nos encarregue de uma missão para com os outros, sem antes termos mostrado capacidade de fazer por nós mesmos? É claro que ao longo do processo, à medida que você vai se curando, à medida que você vai expandindo a sua consciência, você vai visualizando formas de compartilhar essa chama que vem crescendo aí dentro. Mas é um processo natural. Ela não foi o foco da sua busca. Porque o foco da nossa busca, ele precisa ser nós mesmos. Deus em nós mesmos. Quando eu atinjo a unidade dentro de mim, as coisas fluem, aparecem. Como é que tá sendo isso tudo para vocês aí? Quem tá de vídeo aberto aí, tô vendo aqui, só observando. Tá fluido, tá leve. Quando eu comecei esse trabalho, eu falo que o meu despertar de consciência ele começou a acontecer em 2012. E foi muito interessante porque eu passei 2012, 2013, 2014 me aprofundando nos estudos loucamente. Me veio uma sede de conhecimento muito grande. Então, eu lembro que eu comecei a estudar muito o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, comecei a estudar a Bíblia, fui parar no hinduísmo, comecei a estudar budismo, eu estudava, fui parar na física quântica. Eu tinha sede de conhecimento. E aí, até que um dia,
chegou para mim o seguinte insight. Tá na hora de você compartilhar. Mas tem uma condição. Você só vai compartilhar aquilo que você viveu. Não é para você reproduzir nada do que você leu. Porque ler, todo mundo pode ler. Mas aprendizado é uma coisa que a gente adquire com a experiência, com a vivência no processo. Então, você vai compartilhar aquilo que você vive. Eu lembro quando eu fui fazer o primeiro workshop presencial, eu tremia dos pés à cabeça. Era um tremor que parecia que os meus ossos tremiam. Porque eu pensava, o que eu vou falar para essas pessoas? O que eu vou falar? O que eu tenho para dizer? Eu vou falar que eu despertei em 2012, que eu tive uma depressão enorme, que eu quase morri, de repente comecei a engolir os livros tudo e cheguei aqui? E vinha na minha cabeça, eu pensava, porque a gente pensa, né, que a gente tem que entregar coisas gigantescas para os outros. Mas a gente não percebe que é exatamente nas mínimas coisas do nosso dia a dia que carregam diamantes que podem ser compartilhados. Você, com a sua história de vida, com tudo que você já viveu, com certeza tem vários diamantes aí na sua bagagem que seriam extremamente úteis para as outras pessoas. Só que o nosso foco não pode ser carregar essa malinha e ficar, olha, vem cá, eu tenho que te mostrar o que tem dentro. O nosso foco precisa ser apenas ser. Ser quem verdadeiramente somos. Porque naturalmente, sendo quem você é, a sua luz brilha. E a luz brilhando, ela é vista. E sendo vista, as pessoas certas vão se aproximar de você. E vão fazer perguntas que naturalmente você vai perceber que você tem a resposta. Que se conecta com a sua história, que se conecta com o que você tem para compartilhar. E dessa forma, natural, leve, fluida, sem percebermos, porque a gente não está deixando o ego tomar conta da superioridade, do eu sei te dizer, de forma leve, natural e fluida, a gente vai se tornando instrumentos dele para os irmãos que precisam saber o que você já sabe. É só isso que a gente precisa fazer. Lá na frente, quando estivermos todos completamente iluminados, vivendo no mais puro samadhi, na autorrealização plena, aí sim pode ser que a gente receba alguma missão específica. Muitos mestres passaram por essa realidade e precisaram ir para outras, não foram necessários aqui. E quantos outros foram necessários aqui? Todos os mestres ascensos que a gente conhece na grande fraternidade branca são seres que já encarnaram aqui, que alcançaram a iluminação aqui. Que viveram como a gente, tiveram dúvidas, tiveram medos, tiveram que trabalhar, vestir roupas, cuidar do corpo. Tiveram que fazer tudo o que a gente faz, mas alcançaram a mestria de si mesmos. Lembraram quem realmente são. E receberam, portanto, as missões que hoje a gente conhece parte delas, né? Tem os mestres regentes de cada raio, tem o Buda Sakyamuni, tem o Paramahansa Yogananda, que eu sempre cito para vocês, tem o próprio mestre Jesus Cristo, que se tornou o Cristo. São seres que vieram nessa realidade e alcançaram o seu desenvolvimento, alcançaram a meta máxima da realização e receberam missões para compartilhar com a gente, para mostrar para a gente o que Jesus já falava. Tudo o que eu faço, vocês podem fazer igual e muito mais. Quando ele falava isso, não era para alimentar o nosso ego no sentido de, nossa, eu quero sair por aí curando pessoas, ressuscitando mortos. Não é isso. O que ele dizia é, do mesmo jeito que eu sou filho de Deus, você também é, porque eu sou você. Nós somos ele. Somos um, não tem separação. Quem cria essa ilusão de separação é a mente inferior, também conhecida como ego. Ele que não sabe que esse processo acontece. E como ele não está iluminado, cria barreiras para a alma se manifestar, ele cria esse jogo de luz e sombras.
Eu não sei se vocês já ouviram falar uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Está até no livro Autobiografia de um Yogi, que eu sempre indico esse livro. Lahiri Mahashaya, que é um mestre aceso que tivemos nessa realidade, né, que alcançou a autorrealização, era um mestre de tantos que já passaram nessa realidade que não podia ser fotografado. Se você tentasse fotografar ele, ele não aparecia na foto, porque o corpo dele era luz. Para olhos não despertos, parecia ser um corpo como o de todo mundo. Até que alguém apontasse uma câmera e via que ele não aparecia na foto. Tanto que existe uma passagem no livro onde ele diz para o fotógrafo: pode a sua câmera captar a luz? Porque eu sou luz. E no momento em que a alma assume a administração total aqui desse veículo, ela transforma esse veículo em luz. E passam a não existir mais barreiras para a luz. Portanto, não existem mais dificuldades, não existem mais sombras. É esse o processo que a gente precisa focar. E muitas vezes as pessoas têm medo de se nutrirem de espiritualidade, de expandirem a consciência, porque acreditam que vão desencarnar, que vão morrer. E não vão. Iluminação não quer dizer morte. Iluminação quer dizer justamente vencer o último dos desafios, a própria morte. Você não precisa desencarnar porque você iluminou. Você não precisa deixar de ser mãe porque se iluminou. Ou de fazer as coisas do dia a dia. Então, não existem barreiras para que a gente alcance a nossa meta. A não ser aquelas mentiras que o ego conta pra gente. Toda vez que a gente chega no final do dia, que a gente fala assim, eu vou meditar, eu vou cuidar de mim, e não consegue, todas as desculpas que aparecem na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa tela mental, são criadas pelo ego. Porque ele sabe que no momento em que você senta para meditar, ele começa a desaparecer. E ele sabe que se você persiste nesse processo, a morte dele vai ficando mais próxima. Quem morre é o ego. E a sua vida, à medida que a sua alma vai ficando mais presente, ela vai só melhorando, porque você começa a se desprender do sistema ao qual estamos inseridos para alcançar toda a nossa meta, todos os nossos objetivos dentro dessa realidade. Porque Deus sabe que a gente tem que comer, tem conta de luz, tem conta d'água. Só que ele também sabe que existem outras formas de lidar com tudo isso, de manifestar todo esse dinheiro, sem ser a forma única que o ego conhece, que é o serviço puro ao sistema. Assim como Deus também sabe de todas as nossas dificuldades e conhece todas as soluções possíveis que o ego também não conhece, mas que se a gente se conectar à fonte, a gente vai acessar. É isso que eu sinto de compartilhar aqui com vocês no nosso primeiro satsang. Já estou falando aí, já tem praticamente 50 minutos. Quero abrir espaço para vocês, para saber se vocês têm alguma dúvida. O que vocês acharam desse processo? Se caiu alguma ficha por aí. A gente vai fazer esses encontros todas as quartas. E a gente vai aprofundando conforme for a demanda também de cada um de vocês. Como é que chega isso tudo aí para você? Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas assim, eu estou absorvendo tudo. Tá lindo. Gratidão, viu? Estou aprendendo muito. Ah, gratidão, tia. Bonitinho. Gente, boa noite. Eu também cheguei um pouquinho atrasada, mas pegando, né, a partezinha final, realmente isso que você falou, né, Núbia, dessa questão da sensação de morte, né? Quando você realmente chega num estado, né, de meditação, que você consegue realmente se unificar, né, com o divino,
E depois, quando você volta, né, que eu tive essa experiência, é uma sensação muito estranha, né? Porque você se sente livre, né? Você livre de tudo, mas parece que tá faltando alguma coisa ali, sabe? Um negócio muito estranho. Mas é isso que você falou, a gente não morre, a gente tá nascendo, né? Renascendo, né? Que lindo, é isso aí. E dá um medão, né? Dá um medo muito grande. Quando você vai se aproximando desse estado, dá um medo muito grande. Parece que você vai morrer mesmo. A sensação é como se assim, nossa, sei lá, vai ter uma parada cardíaca, vai acontecer alguma coisa na rua. Eu tô sentindo. A sensação é que o eu estou morrendo. E quem tá morrendo é o ego. Exatamente. Já aconteceu comigo isso algumas vezes também, como a Bárbara falou, durante o processo, e eu senti que eu tava, tipo, morrendo. Mas era o velho Emerson, né, dando vazão por novo. Então, durante os processos meditativos, você se conecta com tudo, isso é o divino, né? É perfeito. Uhum. Mas isso demanda dedicação, né? Muita, muita dedicação. Tem que ser entrega, não tem como. É entrega, dedicação. Eu ouço seus... te acompanhando desde 2019. E tem coisas que veio ficar claro para mim alguns meses atrás. Então, tudo é conforme a entrega, não tempo, né? Que é muita informação no começo, né? Então... Que lindo, é isso aí. Que lindo, gente, é isso aí. E é importante saber que para que esse processo continue, você precisa nada mais, nada menos do que se disponibilizar para ele acontecer, querer de fato, né? Porque às vezes a gente começa a querer ampliar o autoconhecimento, começa a querer se conectar, e aí começa a entrar de cara com as sombras dentro da gente. E a gente começa a assustar com essas coisas que existem dentro de nós e começa a desanimar, começa, nossa, eu não quero olhar para isso, eu não quero olhar para essa dor. Nossa, eu preciso mesmo fazer isso. Eu queria que alguém pudesse vir cá, arrancar isso de dentro de mim para não ter que olhar para isso. Mas um dos princípios básicos para o nosso processo de desenvolvimento é o entendimento de que, em algum momento, de forma consciente ou não, eu manifestei isso. E, sobretudo, mais do que simplesmente saber que fui eu que manifestei, é saber que dentro de mim eu tenho todas as ferramentas necessárias para poder curar isso. E quando eu achar que eu não tenho, eu tenho Deus. Eu tenho Deus que está aqui para poder me orientar, numa oração que eu faço, que eu entrego para Ele, Ele vai trazer a solução e assim a gente vai curando. Todos esses mestres que a gente admira tanto, transcenderam as próprias dores, os próprios sofrimentos, as próprias sombras também. E nos mostraram que é possível. É isso que a gente precisa fazer. Tranquilo? Ei, Núbia, Ei, Oriol. partilhar também, que eu acho esse momento de partilha tão bom, né? A gente poder ficar, né, na vulnerabilidade, né? Na nossa honestidade também. E não sei se você sabe, Núbia, mindfulness vem da palavra em Pali, sati. E sati quer dizer lembrar, né? Então, e faz todo sentido, né? A gente está sempre lembrando, né? Nos lembrar. Daí as práticas serem tão importantes, né? Porque se a gente estivesse no 100% espírito, né? A gente não precisaria lembrar nada, né? Exatamente. Então, agradeço você, né? Por tantas lembranças que você está trazendo aqui. Às vezes a gente fala assim, mas você já meio que conhece sobre isso, né? Mas não é simplesmente o conhecer, né? É assimilar, é aceitar, né? O que você fala, né? O que você falou, em 50 minutos ou um pouco mais, é uma enciclopédia, né? Que você, né? Brilhantemente sintetiza. Não sei, mas a impressão que você deve sentar assim, gente, o que eu vou falar, né? Tanta coisa, né? Mas é isso, né? Isso vem intuído, né? Sentar aqui, você preparou esse ambiente.
né, esse momento, né, do satsang, né, esse momento com a verdade. E como é bom, né? Então eu senti o chamado, vi lá o seu convite, entrei no Telegram, também acompanho os Minutos da Consciência, né? Também tive notícia do seu retiro, foi lindo, maravilhoso. E é isso, né? A gente está aí, né, cumprindo um papel, e às vezes a gente fala assim, que a gente, às vezes, dependendo, chegamos antes um pouquinho. Mas tem gente que vem depois e vai mais além ainda, né? Então, não é uma corrida, não é uma competição, né? Temos onde chegar, né? Acho que temos onde chegar, né? A gente tem esse vislumbre, né? Do que essa essência, né? A parte, ela se expande num todo, né? Da mesma forma que esse todo se fragmenta em partes, né? Então, é isso. Então, gratidão, tá? Por esse momento, né? Eu estava aqui, cheguei desde o início e pude captar muita coisa boa, muita coisa que me lembrou, né? Desse caminhar, né? Que às vezes a gente lê as coisas, tem contato, medita, às vezes eu falo, pelo amor de Deus, gente, como é que eu vou aplicar isso nesse mundo que está muito louco, né? Quem que escreveu essa escritura não tinha noção do que é esse 2022. Mais calma, né? Respira, dá tudo certo, né? Vai vibrando no amor, é o único lugar que a gente pode realmente entregar, né? Alguém falou de entregar agora aí, e é isso, né? Então, mais do que o entendimento das coisas, das escrituras, é a aceitação, é o aceitar isso, né? E essa semana veio muito isso para mim. Ah, que eu compreendi tal situação, beleza? Você compreendeu, mas você aceitou isso? Você integrou isso dentro de você, sim? Bem que não. Eu entendi no racional. A mente racional entendeu. Mas ela integrou no coração, limpou, tá limpo, né? Purificou, engrandeceu, enalteceu, né? Porque a alma realmente ela sabe o que você está falando. Da forma que você traz e tudo, até quem chega hoje vai entender, porque há uma sabedoria em nós que nos conecta a isso. E às vezes, e muitas vezes acontece, né? Nossa, você falou para mim. Você falou algo que eu precisava ouvir, né? Mas é isso, é porque isso está no nosso DNA mesmo, né? Está impregnado na nossa alma. Então, massa, conectei demais, gratidão, bom que eu pude participar, feliz, sucesso sempre. E o sucesso é isso, né? Essa partilha, né? Essa entrega irrestrita ao Senhor, né? Sim. Esse é o maior do sucesso que a gente pode ter, né? O resto é consequência. E você já está colhendo bons frutos porque você plantou. Então, quando olhar para você e perceber isso, é porque você plantou, está no ano de colheita, né? Então, muito bom ter parceiros, amigos e pessoas que a gente possa amparar, admirar, se espelhar e seguir junto. Gratidão, amada. Que lindo. Que lindo. Gratidão. Perfeitas colocações, é isso aí. Todos podemos. Tem nem o que acrescentar, fechou com chave de ouro. É isso. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Tranquilo? Oi, Nil, eu queria falar um pouquinho. Ei, Bra. Compartilhar com você um pouquinho do meu momento também. Primeiro, gratidão, né, por essa aula aqui para a gente. E eu, assim, esse ano especificamente, né, de um mês e meio para cá, eu decidi, né, assim, eu coloquei uma meta de realmente me dedicar às questões, né, de espiritualidade e de tudo que eu já aprendi, né, para ver se eu consigo me sentir mais conectado. E fazendo essas práticas, eu realmente tenho me sentido mais conectado e as informações elas vão chegando, né? Eu estou fazendo pelo menos 2, 3 horas por dia, me dedicando, né? Não só com a meditação, porque às vezes eu não consigo realmente meditar propriamente, né? Durante todo esse tempo,
mas fazer todas as práticas que eu já aprendi, muitas delas até com você mesmo, nos workshops e nos seus áudios, né? Dos nomes de Deus, das limpezas, enfim, de tudo. E aí eu tenho me sentido muito mais conectado e eu andei ouvindo alguns áudios antigos seus também, que eu já tinha ouvido, mas parece que quando a gente está realmente focado e buscando, a informação ela chega de uma outra forma, né? Então, muita coisa que eu já tinha ouvido, mas agora parece que eu entendi realmente o que queria dizer, então estou muito feliz e grato a você, né? Continue com esse trabalho lindo aí que ajuda muito a gente. Que lindo, vamos que vamos. Tem muita coisa para a gente conversar. Espiritualidade é uma coisa muito ampla e a gente vai aprender muito juntos aqui. Gratidão. É isso, então, né? Todo mundo já falou aí. Primeiro encontro aqui, vocês ainda vão ficar meio assim, o que está acontecendo? Como é que vai ser os próximos passos? E também vocês vão ver as fichas caindo ao longo da semana, as coisas vão acontecendo, e nos próximos encontros vocês vão ficando mais à vontade também para trazer perguntas, coisas, para a gente já colocar isso na roda, porque o momento é exatamente para isso, né? Para a gente fazer essas trocas. E uma coisa importante de ser dita que eu não falei no início é aqui, nesse lugar, a intenção é não haver julgamentos, não tem certo e errado, porque a nossa essência, como o Orion também completou aí, sabe, tá tudo dentro. E a proposta é a gente acessar isso tudo junto, tá? E todos esses vídeos serão gravados, eu vou postar no YouTube, então depois, igual o Braulio falou, né? Às vezes a gente volta, escuta de novo e cai novas fichas, porque a gente vai decodificando o conhecimento, por isso fazer repetição de leitura sagrada, né? Acabou de ler a Bíblia inteira, volta e relê de novo. Acabou de ler de novo, volta e relê, porque você vai vendo que com a repetição você vai decodificando em níveis mais profundos todo esse conhecimento e vai ser uma troca incrível entre todos nós, vai ser muito legal. Tá bom? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Vou encerrar o nosso encontro de hoje e quarta-feira que vem estaremos juntos aqui de novo. Lembrando que é aberto para todo mundo, se você sentir que tem alguém que possa se conectar com esse trabalho, que não teria vergonha e está aberto, pode convidar também, tá bom? Beijo para todos vocês, boa noite e até quarta que vem. Tchau, tchau.